a diferença entre a voz de Deus e os seus pensamentos. Você já ficou paralisado pensando assim: será que isso é Deus falando comigo ou é só a minha cabeça? Essa dúvida consome muita gente. E quando você não sabe diferenciar, você se confunde. Você toma decisões precipitadas, perde oportunidades e pior, acaba seguindo uma voz que nunca foi de Deus. Em um mundo tão barulhento, cheio de opiniões, notificações e ansiedade, aprender a reconhecer a voz certa deixa de ser uma simples escolha diária e passa a ser uma estratégia de sobrevivência emocional e espiritual. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Significa que Deus fala e que é possível reconhecer a voz dele no meio do caos. Só que a maioria de nós foi treinada para obedecer regras, não para cultivar relacionamento. A gente aprendeu a fazer certo, mas não aprendeu a ouvir. Enquanto não aprende a ouvir, qualquer pensamento mais alto, qualquer emoção mais forte vira direção. Deus não quer te confundir, Ele quer proximidade e quer te guiar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Na hora de responder uma mensagem, de lidar com um conflito, de decidir um passo importante, você não vai ver Deus na sua frente, ou um anjo, ou vai receber um sinal visível e gigantesco no céu, quando Deus falar com você. Muitas vezes é algo bem mais simples na realidade. É claro, é aquela paz que te chama para o que é correto, mesmo quando não é o mais confortável. Hoje eu vou te mostrar uma forma prática de diferenciar 3 vozes que disputam o seu interior o tempo todo. A voz do impulso, a voz da acusação e a voz da verdade. Quando você entende isso, você para de correr em círculos e começa a caminhar com firmeza. Você vai aprender a responder com calma quando tudo em você quer retrucar. Vai aprender a escolher um caminho de caráter quando a saída mais fácil estiver te chamando. E vai conseguir reconhecer quando o medo só está inventando histórias na sua cabeça. Antes de continuar, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, se você ainda não for inscrito, pois assim você vai receber mais e mais vídeos de fé e motivação como esse aqui no seu YouTube. Deixou o seu like? Que Deus te abençoe. Fica aqui até o fim porque a gente vai alinhar o coração, acalmar a mente e treinar o ouvido interior para discernir com clareza. Porque quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, você não fica refém do humor do dia, do impulso do momento ou da opinião dos outros. Você vive guiado por algo maior, mais estável e verdadeiro. Agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar de cada uma dessas vozes que tentam dominar a sua mente e o seu coração. E se você aprender a reconhecer cada uma delas, vai parar de andar perdido e vai começar a caminhar com firmeza. A primeira delas é a voz do impulso. Essa é a voz que fala alto quando você quer resolver tudo rápido, quando a ansiedade aperta, quando a vontade de sentir prazer imediato grita dentro de você. É a voz que diz: vai, você merece, não tem problema, todo mundo faz isso, Deus vai entender. Essa voz é urgente, é confortável, mas não é estável. Jesus falou no Getsêmani: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. A carne não quer orar, não quer esperar, não quer propósito. Ela só quer alívio, prazer, recompensas rápidas. Só que esse caminho, que parece fácil na hora,
mais cedo ou mais tarde, cobra um preço alto. Pensa em quantas vezes você respondeu alguém no impulso e depois se arrependeu. Ou em quantas vezes você tomou uma decisão porque parecia confortável, mas lá na frente percebeu que perdeu tempo, perdeu energia e até relacionamentos. Essa é a armadilha da voz do impulso. Ela promete alívio momentâneo, mas rouba a paz de longo prazo. Por isso você precisa vigiar, pois nem todo desejo que aparece no seu coração vem de Deus. A maioria deles não é, eu diria. Nem toda oportunidade que surge é para você abraçar. Se a escolha parece boa apenas naquele momento, mas não se sustenta diante do propósito que você carrega, cuidado. Pode ser só a carne querendo te tirar do caminho. Tem também a voz da acusação. Ela não chega gritando, chega sussurrando, quase como se fosse lógica. Mas por trás sempre tem veneno. É aquela voz que diz assim: você nunca vai mudar, Deus já desistiu de você. Se fosse mesmo Ele, as coisas seriam mais fáceis. É a mesma estratégia usada pela serpente lá no Éden, quando ela disse o que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 1. Foi isso mesmo que Deus disse? A serpente falou isso para Eva, a fazendo questionar algo que Deus já havia definido, algo que Deus já tinha estabelecido e explicado para ela e para Adão. Eva disse à serpente que Deus tinha deixado claro que ninguém poderia comer do fruto da árvore. E o que a serpente faz? Pergunta para Eva: foi Deus mesmo que disse isso? Como se estivesse dizendo: isso é coisa da sua cabeça, não foi Deus que falou isso. O inimigo sempre coloca dúvida sobre quem Deus é, sobre o que ele disse e sobre quem você é nele. Ele sabe que se conseguir roubar a sua identidade, consegue também paralisar o seu propósito. A voz da acusação gera em você culpa, vergonha, medo e isolamento. Faz você sentir que está sozinho, que não é amado, que não tem saída. E o detalhe é, essa voz não vem de Deus, porque o Espírito de Deus não te acusa. Ele te convence com amor, oferecendo perdão e mudança de vida. Então, guarde um filtro simples. Se a voz que você está ouvindo só te afasta de Deus, só te coloca para baixo, só te manipula pelo medo, essa voz não é Ele falando. A voz de Deus corrige, mas não humilha. Ela mostra o caminho, mas não te prende no erro. Ela te chama para perto, não expulsa você para longe. A terceira voz que você precisa aprender a reconhecer é a mais importante de todas. A voz da verdade, a voz de Deus. Essa voz não te aprisiona no erro, ela te chama para fora dele. Não te enche de medo, ela te oferece descanso. Às vezes ela é firme, porque aponta a direção certa, mas sempre vem acompanhada de paz, mesmo quando essa paz não faz sentido para quem está olhando de fora. Jesus falou assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba que ele não disse: eu vou acusar vocês, ou eu vou pressionar vocês. Ele disse: venham até mim e eu lhes darei descanso. Essa é a marca da voz de Deus. Ela sempre te aproxima dele e te oferece a paz que não é encontrada em nenhum outro lugar. Às vezes, quando você está prestes a tomar uma decisão no impulso, uma calma inexplicável surge no seu coração, dizendo: espera, não é por aí. Outras vezes, quando a acusação do inimigo te bombardeia com pensamentos de que você não vale nada, a voz de Deus sopra no seu íntimo: você é meu filho, minha filha, eu te escolhi, eu não abri mão de você.
Essa voz não te deixa confortável com o erro, mas também não te deixa perdido na culpa. Ela te dá convicção, sem condenação. Corrige, mas levanta. Desafia, mas encoraja. É a voz que sempre conduz para mais intimidade, mais clareza e mais verdade. Por isso, se a voz que você está ouvindo te leva a se aproximar de Deus, a ter mais paz no coração, mesmo quando a situação ao redor está confusa, pode ter certeza, é Ele falando com você. Se existem tantas vozes tentando ocupar o mesmo espaço dentro de você, a voz do impulso, a voz da acusação e a voz da verdade, é claro que vai haver confusão se todas elas falarem ao mesmo tempo. É como estar numa sala cheia de gente discutindo ao mesmo tempo, sabe? Você até tenta ouvir a pessoa que mais importa, mas o barulho rouba a sua atenção. A sua mente funciona assim. Se você não aprende a silenciar algumas vozes, fica impossível discernir qual delas é a voz de Deus. E não se trata só de barulho externo, mas do barulho que você mesmo alimenta dentro de si. São as repetições de pensamentos negativos, as conversas que você insiste em revisitar, as comparações que você não solta, as preocupações que você não entrega. Tudo isso cria um som interno que impede a clareza. Mas aqui está o ponto principal. Silêncio não significa ausência de pensamento. Significa direção do pensamento. Você não precisa esvaziar a mente de maneira artificial. O que você precisa é escolher o que merece atenção e o que não merece. Nem todo pensamento que aparece precisa ser ouvido. Nem toda emoção precisa ser seguida. E é exatamente nesse exercício de filtrar que você aprende a reconhecer a voz de Deus. Silenciar vozes significa também aprender a pausar antes de reagir. Você já percebeu como muitas decisões erradas foram tomadas porque você não esperou nem um segundo para respirar? O impulso fala alto, o inimigo acusa rápido, mas Deus nunca pressiona. A voz dele pode ser firme, mas não tem pressa. Quando você cria espaço, mesmo que seja apenas alguns segundos de pausa, você abre um campo onde Deus pode se manifestar com clareza. E por que isso é tão importante? Porque sem silêncio não existe discernimento. Se você vive correndo, atolado em estímulos, com a mente cheia de notificações e comparações, vai ser muito mais difícil distinguir o que é de Deus do que é apenas fruto da sua ansiedade. É por isso que tantas pessoas confundem medo com direção, impulso com coragem, ou até mesmo a culpa com o arrependimento. O silêncio é o filtro que revela a origem de cada voz. Esse silêncio pode ser cultivado em atitudes simples, mas profundas. Pode ser dar um tempo para si mesmo sem mexer no celular. Pode ser orar em um tom mais baixo, sem pressa, só para ouvir o que Deus quer colocar no seu coração. Um momento de leitura da palavra, às vezes acompanhada de uma mensagem como essa aqui, por exemplo. Pode ser trocar aquela necessidade de responder rápido por uma decisão consciente de refletir antes de agir. Cada escolha de silenciar abre espaço para a clareza. E aqui está a verdade. A voz de Deus não compete pelo volume, ela se destaca pela consistência. Você não precisa que ele grite, você precisa que sua mente aprenda a escutar. Quando você cria silêncio, você descobre que Deus já estava falando e percebe que ele sempre falou, mas era o barulho em volta que impedia você de ouvir. Se você me ouviu até aqui, eu quero que você escreva nos comentários assim: eu ouço
a voz de Deus. E declare isso até que a sua mente entenda qual é a única voz que vale a pena ser ouvida e valorizada acima de todas as outras. A oração sugerida para você hoje é essa aqui. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque, mesmo quando a minha mente está cheia de dúvidas, a tua voz continua presente. Eu sei que muitas vezes eu sigo o impulso, outras vezes me deixo prender pela culpa. Mas hoje eu peço, me ajuda a reconhecer quando é o Senhor que está falando comigo. Me dá clareza para silenciar os pensamentos que me afastam da tua vontade. Que eu não viva preso ao medo nem à acusação, mas que eu viva guiado pela verdade que vem de ti. Deus, me ensina a ouvir mais e a falar menos, a descansar mais no Senhor e a confiar que a tua voz sempre me leva para o caminho certo. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Mande para alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira, do canal Minuto com Deus, e até o nosso próximo Minuto de Reflexão. Você já se sentiu preso a algo que você não consegue largar? Alguma coisa que você sabe que está te destruindo, mas parece que você não tem forças para se libertar? Talvez seja um vício, talvez um hábito, um comportamento que você repete todos os dias, mesmo sabendo que está te afastando de Deus, da sua família e dos seus sonhos. Se você já se sentiu assim, essa mensagem de hoje é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar juntos. E declare pela fé o seguinte: Jesus me liberta. Em João capítulo 8, verso 36, Jesus diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente livres. Não parcialmente livres, não temporariamente livres. Verdadeiramente livres. E essa é a promessa de Deus para você hoje. Tem uma história na Bíblia que sempre me impacta profundamente. É a história de um homem que vivia atormentado por demônios. Essa história está registrada em Marcos no capítulo 5. A Bíblia diz que esse homem vivia nos sepulcros. Ele não tinha casa, não tinha família, não tinha paz. Ele vivia entre os mortos, gritando, se ferindo com pedras, completamente fora de si. As pessoas da cidade tentaram prendê-lo com correntes e algemas, mas ele quebrou as correntes e arrebentou as algemas. Ninguém conseguia controlá-lo e nem ajudá-lo. Ele era um homem completamente dominado, escravizado e perdido. Mas quando Jesus chegou até aquele homem, aí tudo mudou. A Bíblia diz que ele correu até Jesus e se prostrou diante dele. E Jesus, com apenas uma palavra, expulsou os demônios. E aquele homem que vivia nu, gritando, se ferindo, foi liberto naquele instante. E a palavra diz que pouco tempo depois, ele estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Irmãos, essa história é muito poderosa porque ela nos mostra algo que muitas vezes nós esquecemos. Não importa quão profunda seja a sua prisão, não importa quão forte seja a corrente que te prende. Quando Jesus entra na sua história, a libertação acontece de verdade. Talvez você esteja se sentindo como aquele homem. Talvez esteja preso a um vício que está destruindo a sua vida. Talvez seja o álcool, talvez as drogas, a pornografia ou até mesmo os jogos. Talvez você esteja dominado por uma compulsão
que você não consegue controlar. E você já tentou parar, já tentou mudar, já fez promessas, votos, mas você sempre volta. E cada vez que volta, a vergonha e a culpa aumentam. E você começa a acreditar que nunca vai conseguir se libertar. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho. E você não é um caso perdido. Porque o mesmo Jesus que libertou aquele homem dos demônios pode libertar você hoje. O mesmo poder que quebrou as correntes daquele endemoniado pode quebrar as suas correntes. O amor que restaurou a vida dele pode restaurar a sua vida. Mas eu preciso ser honesto com você. A libertação não é mágica. Muitas vezes ela não vai acontecer de forma instantânea. A história desse homem é uma exceção. Na maioria dos casos, a libertação é um processo. E esse processo exige algumas coisas de você. A primeira coisa que você precisa fazer é admitir que tem um problema. Porque enquanto você estiver negando, enquanto você estiver minimizando e justificando seus erros, você não vai buscar ajuda. E se você não buscar ajuda, você não será liberto. Muitas vezes nós tentamos esconder o nosso vício. Nós tentamos fingir que está tudo bem. Tentamos controlar sozinhos. Mas o vício não é algo que você controla. O vício é algo que te controla. Ele não é um hábito, na verdade é uma prisão. E você precisa reconhecer isso. Você precisa olhar para a sua vida e dizer: eu tenho um problema, eu estou preso, eu preciso de ajuda. A segunda coisa que você precisa fazer é nomear o inimigo. Porque muitas vezes nós queremos romantizar o nosso vício. Nós chamamos de escape, chamamos de válvula de escape. Falamos que é só um momento de relaxamento. Mas o vício não é escape, é escravidão. E você precisa chamar pelo nome. Se é álcool, chame de álcool. Se são drogas, chame de drogas. Se é a pornografia, que assim seja nomeada. Pare de romantizar e de minimizar. Chame pelo nome. A terceira coisa que você precisa fazer é clamar por Jesus. Porque a libertação não vem pela força de vontade, nem pela disciplina. A libertação verdadeira vem pelo poder de Deus. Você pode ter toda a força de vontade do mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai cair de novo. Porque o vício não é só um problema psicológico ou emocional. Todo vício tem uma dimensão espiritual. E você precisa de uma libertação espiritual. Sabe por que tantas pessoas tentam parar e não conseguem? Porque elas estão lutando apenas no nível natural, tentando vencer uma batalha espiritual com armas naturais. E isso não funciona. Você precisa clamar por Jesus. Precisa pedir a Ele que te liberte, que quebre as correntes. Você precisa clamar para que Ele expulse os demônios que estão te atormentando. A quarta coisa que você precisa fazer é cortar as portas de acesso. Porque o vício não acontece no vácuo. Todo vício tem gatilhos, tem lugares específicos, pessoas que facilitam ou que te conduzem a ele. O vício tem situações que te empurram de volta para a lama. E você precisa identificar essas portas e fechá-las. Se tem um lugar que te faz cair, não volte mais nesse lugar. Se tem uma pessoa que te influencia negativamente, se afaste dela. Se tem um aplicativo aí no seu celular que te faz tropeçar, delete agora mesmo esse aplicativo. E a quinta coisa, que é muito importante, é buscar ajuda profissional quando necessário. Eu preciso ser responsável e honesto com você. Existem vícios que já se tornaram clínicos. Vícios como álcool e drogas, por exemplo, muitas vezes causam dependência química no corpo. E nesses casos, além do tratamento espiritual, além da oração, da busca por Deus, você também precisa de acompanhamento médico e psicológico. E isso não é falta de fé, isso é sabedoria, porque Deus capacita os profissionais de saúde para nos ajudar nessa jornada de libertação. Esses médicos, psicólogos, terapeutas, conselheiros,
Essas pessoas também são instrumentos de Deus. Elas evidenciam o cuidado de Deus na sua vida. Elas mostram que Deus te ama. Então, se você precisa de ajuda profissional, busque essa ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque Deus trabalha através de pessoas capacitadas para te ajudar. Eu sei que isso é difícil, eu sei que dói, mas a liberdade tem um preço. E se você quer ser livre, você precisa estar disposto a pagar esse preço. Jesus disse assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. Jesus não estava falando literalmente. Ele estava falando sobre a radicalidade que a libertação exige. Ele estava dizendo: faça o que for necessário para se libertar. Porque a liberdade vale mais do que qualquer coisa. E sabe o que acontece quando você entra num processo real de libertação? A sua mente começa a clarear. Você volta a sentir a presença de Deus, volta a ter esperança, você volta a sonhar. A vergonha diminui, assim como a culpa, e você começa a se ver não como um caso perdido, mas como alguém que está em processo, alguém que está lutando e que está vencendo. Os seus relacionamentos começam a ser restaurados, as portas começam a se abrir e a sua vida deixa de girar em torno da próxima dose, do próximo escape ou da próxima recaída. Sua vida começa a ter propósito e sentido. Você começa a glorificar a Deus. Mas a libertação não significa que você nunca mais vai ser tentado. Não quer dizer que a luta acabou. A libertação significa que você não é mais escravo, que agora você tem o poder de dizer não. Significa que você tem Jesus ao seu lado e com ele você pode vencer qualquer batalha. E se você cair, meu irmão, minha irmã, não desista. Levante, peça perdão, peça ajuda e continue lutando. Porque cada queda pode ser uma oportunidade de se levantar mais forte. Não deixe o inimigo te convencer de que você é um fracasso, de que você não vai conseguir. Não pense que Deus desistiu de você, porque é isso que o diabo vai soprar no seu ouvido. Mas Deus nunca desiste dos seus filhos. Ele nunca desiste de você. E se você está vivo, se você está respirando, se está assistindo a essa mensagem, é porque Deus ainda tem planos para você. O Senhor ainda acredita em você. Deus ainda quer te usar, apesar do seu passado. Hoje é o dia da sua libertação. É dia de quebrar as correntes, de sair dos sepulcros e voltar para a vida. Hoje é o dia de assentar aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Hoje é o dia de dizer: chega, eu não quero mais viver assim. Eu quero ser livre. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Nós vamos orar por você. Se você está intercedendo por alguém, se tem alguém na sua família ou no seu círculo social que precisa ser liberto, coloque o nome dessa pessoa aqui agora. Coloque pela fé e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te adoramos e te exaltamos. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que liberta, o Deus que quebra correntes. O Senhor é o Deus que restaura vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para o nosso passado, mas olha para o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não nos condena, mas nos oferece a tua graça. O Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Perdão por todas as vezes que escolhemos o vício ao invés de escolher o Senhor. Por todas as vezes que buscamos alívio nas coisas erradas ou que abrimos portas espirituais que não deveríamos ter aberto. Nos perdoa por todas as vezes que ferimos as pessoas que amamos por causa dos nossos vícios. Perdão por todas as vezes que destruímos oportunidades, relacionamentos, sonhos. Nos perdoa, Senhor, e purifica o nosso coração.
Que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo essa mensagem, por cada pessoa que se sente presa a um vício, cada um que está lutando contra uma compulsão, por essa pessoa que está atormentada por demônios, que o Teu Espírito Santo venha sobre ela agora, Senhor, e que Ele traga libertação, que Ele traga cura e restauração. Eu quero orar por aqueles que estão presos ao álcool, que o Senhor quebre as correntes, que o Senhor liberte essa pessoa do desejo, que o Senhor cure as feridas emocionais que os levaram a beber. Eu oro por aqueles que estão presos às drogas. Oh, meu Deus, tira essa pessoa da escravidão, restaura a mente dela, devolve a esperança ao coração dela. Eu oro por aqueles que estão presos à pornografia. Oh, meu Pai, purifica essa mente, cura a sexualidade dessa pessoa, restaura a intimidade dela com o seu cônjuge. Eu oro por aqueles que estão presos aos jogos, às compulsões, aos comportamentos destrutivos, que o Senhor mostre a essas pessoas a raiz do problema. Cure as feridas, meu Deus. Cura os traumas, as rejeições que levaram essa pessoa a buscar alívio nas coisas erradas. Que o Senhor preencha o vazio dessa mente com a Tua presença. Eu peço em nome de Jesus que toda corrente de vício seja quebrada agora. Que toda opressão espiritual caia por terra, que toda legalidade seja retirada, que esse demônio que está atormentando os teus filhos saia agora em nome de Jesus, porque os filhos de Deus são livres para viver, para sonhar, livres para amar e para servir. Que o Senhor dê forças para que ele vença mais um dia, Pai. Dê sabedoria para identificar os gatilhos, coragem para cortar as portas de acesso. Dê humildade para que essa pessoa peça ajuda. Nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito. Reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada, mas com o Senhor do nosso lado nós podemos tudo, porque o Senhor é o nosso libertador, o nosso restaurador e a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente terminar, eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Sabe, irmãos, eu penso muito naquele homem que Jesus libertou dos demônios. A Bíblia diz que depois da libertação, ele estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Mas o que mais me chama a atenção é o que aconteceu depois disso. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele: não, volte para a tua casa e conta o que Deus fez por você. E isso me faz pensar, a libertação é o começo, não é o fim. Depois que a pessoa é liberta, ela precisa aprender a viver essa liberdade. Você precisa reconstruir a sua vida, restaurar os seus relacionamentos, descobrir o seu propósito. E muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Nós somos libertos, mas continuamos vivendo com uma mentalidade de escravos. Somos curados, mas continuamos agindo como se estivéssemos doentes. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos o método Vida Abundante. É um treinamento onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Não é um curso de autoajuda. Não é promessa de enriquecimento rápido. É sobre aplicar os princípios da palavra de Deus para construir uma vida sólida, equilibrada, com propósito. O método também trabalha questões como vícios e comportamentos compulsivos, mas sempre indo lá na raiz do problema, sabe? As feridas emocionais, os traumas, as portas espirituais que precisam ser fechadas. Porque a libertação verdadeira não é só parar de fazer algo, é ser transformado por dentro. Se você quer conhecer mais sobre o método Vida Abundante, eu vou deixar o link de um grupo de WhatsApp aqui no comentário fixado.
clica nesse link e venha fazer parte do grupo, porque lá eu vou explicar tudo. Lá vai acontecer o lançamento do método Vida Abundante. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre libertação. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Muita calma nessa alma. Esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. Salmos 42, versículo 5 está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa passagem, irmãos, mostra Davi tendo uma conversa com o seu interior, uma conversa com a sua própria alma. Davi a questiona: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe, irmãos, o que falta para nós muitas vezes são esses diálogos internos. São esses momentos de autorreflexão e avaliação de nós mesmos. A nossa alma muitas vezes se aflige pelo acúmulo de situações e de problemas. E nós não conseguimos nem ao menos saber onde começam os nossos problemas e onde eles terminam, pois são tantas coisas, tantas situações, que nós apenas nos sentimos sufocados e paralisados. Por isso é importante olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: o que tem me deixado assim? O que tem tirado a minha paz? Por que a minha alma está tão aflita? O mais importante e o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos nesses momentos de autorreflexão. Ele sempre permanece ao nosso lado e nos auxilia por meio do seu Espírito Santo. Na realidade, se existe a possibilidade de nos avaliarmos e de adentrarmos em nosso eu interior, com o propósito de buscar uma mudança e um renovo, isso acontece apenas e unicamente por causa do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente uma voz bem no seu interior dizendo: muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, saiba que essa é a voz do nosso auxiliador, do Espírito Santo, a voz do nosso Deus, te convidando a uma vida de paz, confiança e intimidade com Ele. Diante disso, nós não devemos temer adentrar em nosso eu interior e confrontar as aflições que nos perturbam. Pois ao reconhecermos e enfrentarmos essas questões, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trazendo transformação e renovação para a nossa vida. Ele nos convence do pecado, Ele aponta o caminho da justiça e Ele nos lembra do juízo de Deus. Quando sentimos a voz suave e reconfortante do Espírito Santo sussurrando em nosso íntimo, devemos acolher a esse chamado divino. Essa voz nos convida a buscar uma vida de paz, de confiança e intimidade com Deus. É um convite para depositarmos a nossa fé no Senhor, confiando em seu poder sobrenatural, mesmo nos momentos em que as trevas parecem nos envolver. Portanto, diante das adversidades e do acúmulo de problemas que nos afligem, lembremos que Deus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ele é o nosso refúgio, nosso amparo e nosso auxílio constante.
ao nos apegarmos a Ele e confiarmos na sua fidelidade, nós encontraremos a serenidade necessária para enfrentar as batalhas da vida. Nesse dia, eu quero encorajar você a reservar momentos de autorreflexão, a conversar com a sua alma e a ouvir a voz do Espírito Santo. Abra-se para a mudança. Permita-se ser renovado e fortalecido pelo poder de Deus. Confie que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer paz e restauração à sua alma. Que você possa encontrar descanso em Deus, louvá-lo em todas as circunstâncias e experimentar sua presença transformadora na sua vida. Mantenha-se firme na fé, pois Ele é o seu refúgio e o seu auxílio. Que a voz do Espírito Santo continue acalmando a sua alma, te guiando para uma vida plena de paz, confiança, sabedoria, quietude, enquanto você vai se tornando cada vez mais íntimo desse Deus maravilhoso e amoroso. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez se revelar a nós e por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Nos perdoe por todo o mal que praticamos, ó Deus, de forma consciente ou inconsciente. Nós entregamos a Ti todo o nosso ser e declaramos que confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, queremos experimentar essa paz e essa tranquilidade que somente aqueles que têm o Senhor contigo podem sentir. Obrigado por sussurrar em nossos ouvidos as palavras de consolo. Muita calma nessa alma. Meu filho, minha filha, nessa mensagem de hoje. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, nesse momento, cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e pedir que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e das suas respectivas famílias, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão e o Teu amor. Que o Senhor opere uma mudança sobrenatural na vida delas e que elas possam presenciar o Teu agir em cada área de suas vidas. Que elas possam desfrutar de um tempo de paz, de alegria, de tranquilidade, de prosperidade. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus está com você, em cada passo, em cada desafio, em cada momento de alegria ou dificuldade. Independente do que o mundo te apresente hoje, você não está sozinho. Deus te fortalece e te guia, mesmo quando você sente que não tem forças para continuar. Lembre-se, você é capaz de realizar coisas incríveis, de superar os obstáculos que parecem intransponíveis e de crescer através de cada dificuldade. Confie no processo, porque com Deus ao seu lado, tudo é possível. Quando você coloca sua fé nele, nada pode te abalar permanentemente. Sim, os dias difíceis vêm, e às vezes eles parecem durar mais do que gostaríamos. Mas é nesses momentos que a sua força interior, aquela que Deus colocou dentro de você, resplandece. Você foi feito para brilhar, para ser uma luz em meio à escuridão. Hoje, que essa luz que existe dentro de você seja o seu guia. Acredite que Deus tem um propósito para cada passo que você dá e que esse propósito é para o seu bem, para o seu crescimento e para a sua vitória. Enfrente o dia de hoje com coragem, porque você é mais forte do que imagina. Existem dias em que parece que tudo ao nosso redor está conspirando contra nós. Acordamos com o peso dos desafios à nossa frente
E ao invés de encontrarmos forças para lidar com as situações, nos sentimos sufocados pela pressão. O peso da rotina, das expectativas que os outros colocam sobre nós e das exigências que nós mesmos criamos parece nos esmagar. É nesses momentos que a vida nos ensina a importância de encontrar equilíbrio, de respirar fundo e lembrar que todo desafio que enfrentamos é temporário. Não importa quão grande a tempestade pareça ser, ela sempre passa. O sol pode demorar para reaparecer, mas ele volta. E com ele, novas oportunidades de recomeçar. E quando se trata de recomeçar, precisamos entender que o verdadeiro sucesso não está em nunca errar, mas sim na capacidade de aprender com os erros e seguir em frente. Às vezes caímos porque precisamos ver o mundo de uma nova perspectiva, porque só ao tropeçarmos enxergamos o que estava bloqueando o nosso caminho. Isso não significa que falhamos como pessoas, mas que estamos em processo de crescimento. Cada dificuldade, cada tropeço é uma chance de evoluir e nos tornarmos mais fortes. O importante é não desistir, mesmo quando as coisas parecem complicadas. Uma das sensações mais frustrantes que existem é a de estudar muito para uma prova, se dedicar, gastar seu tempo, canalizar todo o seu foco naquilo, para quando chegar no dia da prova, você simplesmente não conseguir fazer aquilo que deveria fazer. E sentir como se a sua mente estivesse te pregando uma peça e apagando tudo aquilo que você havia estudado. A mesma sensação que sentimos quando procuramos por uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de temperamento. Porém, quando a primeira situação conflitante surge, nós explodimos. Agimos da pior maneira possível e sentimos como se tivéssemos voltado à estaca zero. Como lidar com essa situação de sentir que o seu emocional é como um castelo de cartas, que ao menor sinal de vento por perto se derruba completamente? Toda vez que perdemos a cabeça e falamos coisas sem pensar, na intenção de machucar alguém, da mesma forma como estamos nos sentindo machucados naquele momento, ou agimos de forma impulsiva numa tentativa falha de expressar toda a raiva e tristeza que sentimos dentro de nós, rapidamente nos arrependemos e nos sentimos culpados. Pois tudo o que queremos é colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo diariamente, em canais como esse aqui, por exemplo, e ao perder a cabeça novamente, sentimos que falhamos como seres humanos e que talvez esse jeito explosivo e impulsivo seja a nossa verdadeira personalidade. Sentimos que falhamos com o outro, com a gente mesmo, e ainda passamos horas pensando sobre o que o outro acha de tudo isso que fizemos ou dissemos. E assim entramos em um ciclo de culpa que parece não ter fim. O que você precisa entender é que, se os momentos em que você foi bondoso, paciente, generoso e cuidadoso não te definem por completo, por qual motivo você considera que seus momentos de raiva, de descontrole emocional, de palavras carregadas de ódio ou atitudes impulsivas te definem? Nossa vida é feita de momentos e nem sempre nós acertamos nesses momentos. Muito pelo contrário, às vezes erramos, às vezes traímos até as nossas próprias convicções e os nossos próprios princípios. Às vezes deixamos que a nossa pior versão venha à tona e mostramos a todos o pior que há em nós. Mas isso não define quem você é por dentro, pois você não é uma obra completa, você não é uma coisa só, você é um ser humano. E assim como tudo que há na natureza, você também está crescendo, você está mudando e você também tem as suas fases. Não existe uma vida que aconteça apenas no clima ensolarado do verão, ou uma vida que se passe apenas na beleza estonteante da primavera. Todo mundo tem o seu outono, aquele momento onde as folhas secam e caem no chão. Da mesma forma que todos passam pelo inverno,
onde o frio se torna insuportável e tudo parece ficar mais difícil. Seja gentil consigo mesmo e use a empatia que você procura usar com os outros em sua própria vida. Eu não estou dizendo para você buscar formas de justificar suas ações erradas, de maneira alguma. Mas não se resuma ao seu pior dia. Não se resuma ao momento em que você feriu alguém com as suas palavras mais amargas. Se resuma como alguém que está tentando melhorar a cada dia. E que nessa tentativa diária é impossível não errar em alguns momentos. Mas lembre-se que, enquanto houver fôlego de vida em você, ainda existirá uma chance de recomeçar, de você tentar de novo e de se tornar alguém melhor do que você já foi antes. O que realmente define quem somos não são os erros, mas sim a nossa capacidade de aprender com eles. Se cada vez que caímos conseguimos nos levantar e continuar, estamos provando que somos mais fortes do que as falhas que cometemos. É a persistência que nos molda, não a queda. Cada pequeno passo na direção certa é uma vitória sobre as adversidades que enfrentamos, e devemos reconhecer isso. Quando olhamos para trás e percebemos o quanto já percorremos, entendemos que cada dificuldade foi uma oportunidade de crescimento. Não permita que o medo do fracasso te paralise. Continue tentando, continue crescendo. Parece correto sentir culpa e se abraçar nesse sentimento, não é mesmo? É como se, de forma intrínseca, nós precisássemos provar para os outros e para nós mesmos que estamos de fato arrependidos dos nossos erros, e isso precisa estar estampado em nosso rosto, precisa estar visível em nossa expressão corporal e no nosso falar. Mas acredite, a maior mudança que pode ocorrer em sua vida nem sempre será aquela que todos vão perceber enquanto ela acontece. Nem sempre vai ser aquela que todos vão notar de primeira. A mudança verdadeira será aquela que você saberá que está acontecendo. Pois quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você sentirá aquele alívio e aquele conforto que somente os que sabem que verdadeiramente estão tentando melhorar sentem. Vale lembrar também que a única pessoa que contabiliza seus erros e que fica trazendo-os à tona em sua mente o tempo todo é você, apenas você. Todos estão ocupados demais, pensando em seus próprios erros e lamentando os seus próprios arrependimentos. E por que você acha que com você seria diferente? Olhe à sua volta, veja o olhar de cada um. E se você abrir o seu coração e deixar que sua sensibilidade venha à tona, você perceberá o olhar cansado e exausto de todos. Pelo simples fato de que ninguém aguenta mais errar nas mesmas coisas. Ninguém aguenta mais se sentir tão insuficiente. Perceber isso não torna o seu fardo menor. Afinal, cada um sabe a dor que sente e cada um sabe o que pesa na sua mente. Porém, talvez o fato de você saber que todos sentem praticamente a mesma coisa te torne alguém que possa ajudar os outros. Não dando soluções mágicas para os problemas das pessoas, mas oferecendo um ombro amigo, um olhar verdadeiro de compreensão e oferecendo seus ouvidos. Só quem já se sentiu sozinho na sua própria mente sabe o quão importante é alguém oferecer companhia. Tente praticar isso a partir de hoje e se torne essa pessoa que lembra aos outros que errar é humano e que todos têm direito a uma segunda chance. No livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Deus ele confia. Irmãos, a verdade não é uma opção para os filhos de Deus. A transparência é um princípio inegociável para aqueles que servem ao Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, nos comprometemos com a verdade, e a mentira passa a ser evitada. Não podemos ir contra os princípios da palavra do Senhor. Salmos 15, versículos 1 e 2, diz assim: Quem, Senhor,
habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Quando a Bíblia diz que tudo será descoberto, isso te acalma ou te assusta? Eu e você, como filhos do Deus da verdade, temos que sentir alívio diante disso. Sim, alívio por não ter nada a esconder, por termos a nossa vida como um livro aberto. A palavra que eu quero deixar para você hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3, que diz assim: Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Você não vai precisar ser repreendido de maneira ultrajante se você for transparente durante toda a sua vida. Tem coisas que nós não queremos que as pessoas saibam, coisas que são muito íntimas, situações das quais você pode sentir vergonha, medo ou constrangimento do que as pessoas vão pensar. Não é pecado você guardar segredos, mas não é bom que você seja hipócrita. Ou seja, não julgue as pessoas por fazer ou por falar as coisas sobre as quais você não quer ou não consegue falar. Mas faça a sua parte. Confesse os seus pecados, conte os seus segredos a Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas também quer ouvir de você, como prova do seu compromisso com a verdade dele. A mentira é capaz de destruir pessoas, famílias e todo tipo de relações. As coisas que nós ocultamos, que atingem ou que podem atingir outras pessoas, não vão ficar ocultas para sempre. Busque a melhor forma de trazer todas essas questões para a luz. O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. Quando deixamos alguma coisa ali, guardada no escuro, damos a ela o poder de controle. Sempre que o segredo estiver perto de vir à tona, você vai ser capaz de fazer tudo para protegê-lo. Mas se você sempre for transparente, nada nem ninguém poderá te usar, principalmente o inimigo. Quando você assume que tem um problema, quando você traz para a luz algo que precisa ser resolvido, Deus vai te oferecer soluções. Mas fica aqui o alerta. Caso a sua opção seja a de compartilhar com algum irmão ou irmã, peça a Deus discernimento, para que Ele indique a você as pessoas que poderão te ajudar com isso. Ser transparente é bom e é necessário, mas nós não podemos dar munição àqueles que estão no mundo a serviço de Satanás. Traga a partir de hoje a sua vida para a luz. Dê transparência à sua vida. Seja o livro aberto que Deus é conosco, que Jesus foi quando passou pela terra. Isso é ser verdadeiro. Isso é honrar o Deus da verdade e rejeitar o pai da mentira. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos pela tua palavra ministrada ao nosso coração nesse dia através do teu Espírito Santo. Obrigado pela revelação. Senhor, nos ensina a sermos mais transparentes, mais verdadeiros. Queremos trazer todas as coisas, todas as áreas da nossa vida para a tua luz. Não queremos caminhar em trevas.
Dá-nos, ó Pai, sabedoria para lidar com as coisas que ainda não conseguimos lidar e discernimento para que possamos pedir ajuda para as pessoas certas. Coloque essas pessoas no nosso caminho. Sabemos que a verdade sempre nos aproximará do Senhor. A tua palavra diz que todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, mas nós queremos fazer o bem e nos aproximarmos da luz. Queremos viver de acordo com a verdade e buscarmos a luz de Cristo sobre a nossa vida, para que as nossas ações possam ser vistas claramente e aprovadas pelo Senhor. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo, desse irmão, dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados pela Tua palavra nesse dia. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, Pai. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Deus, abre as portas de emprego para aqueles que têm lutado, ó Deus, para sustentar as suas respectivas famílias. O Senhor tem contemplado, Pai, a luta dessa irmã, desse irmão, para se recolocarem no mercado de trabalho. Que o Senhor dê a eles saúde, motivação, coragem, habilidade, que eles possam ser produtivos, ó Deus, durante essa semana, esse mês que está começando, cada um nas suas respectivas áreas. Eu peço que o Senhor derrame a Tua cura sobre aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Que o Senhor liberte aqueles que estão cativos, que o Senhor abra os olhos daqueles que não conseguem enxergar o mundo espiritual, que o Senhor traga, ó Deus, reconciliação a esse casal que tem enfrentado crises no seu relacionamento. Somos Teus servos, somos Teus filhos e pedimos que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra na nossa vida. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus não te criou para viver uma vida tão carregada assim. Qual foi a última vez que você sorriu de verdade? Qual foi a última vez que você se permitiu desacelerar e se sentir leve, sem cobranças internas? O peso que colocaram sobre seus ombros não define quem você é. E mais importante, o peso que você colocou sobre si mesmo pode ser aliviado. A vida não precisa ser um fardo contínuo. Você nasceu para viver em paz, não em guerra consigo mesmo. Se liberte do fardo que não te pertence e permita que a paz de Deus inunde seu coração. A leveza está ao seu alcance, basta que você dê o primeiro passo para se libertar. Deus quer colocar de volta em seu rosto o sorriso que o tempo apagou e no seu coração a paz que o estresse roubou. A leveza na vida pode parecer um sonho distante para muitos, mas saiba que é possível. Eu recebi esse tema como sugestão, achei bem interessante e comecei a refletir sobre ele. Vale a pena trazermos essa reflexão para cá e pensarmos juntos sobre isso. Por quê? Porque claramente é um tema muito relevante, não é? Se pensarmos em ser mais leves, o que isso significa? Pode ser que, para a pessoa que perguntou, tenha algum significado específico. Quando recebemos uma demanda como essa na terapia, e a pessoa traz um objetivo geral e abstrato como eu quero ter uma vida mais leve, sempre tentamos tangibilizar, tornar isso algo concreto e operacional para entendermos do que estamos falando. A leveza não é a ausência de problemas, mas a presença de paz. Pensando nisso, para discutir esse tema, eu vou trazer alguns aspectos da minha visão sobre o que eu considero tornar a nossa vida pesada. Acho que podemos começar por aí, porque logicamente, ao falar de tornar a vida leve, estamos falando de diminuir o peso.
Leveza é escolher o que realmente importa e soltar o que não faz sentido carregar. Eu pensei em algumas coisas que claramente tornam a vida da maioria das pessoas mais pesadas. Primeiro elemento que você deveria eliminar da sua vida, visando uma vida mais leve: deixar de reclamar ou de se queixar o tempo todo. Reclamar é se manter preso em um ciclo que só gera mais peso. A reclamação tem o sentido de clamar novamente, ou seja, não sair do lugar. Ela não te ajuda em nada na situação que você está vivendo. Te faz ficar naquele sofrimento, naquela mesma vibração o tempo todo. Tudo o que pensamos tem o potencial de gerar uma sensação, uma emoção para a nossa mente. Tudo o que pensamos é realidade. Então, se você fica reclamando sobre um assunto, ele fica presente na sua vida. A queixa constante é como um eco que nunca se cala. Esse, com certeza, é um dos aspectos que torna o seu dia mais pesado. Cada pensamento repetido é como um tijolo que construímos em nossa mente. A pergunta é: você está construindo uma casa ou uma prisão? Segundo aspecto que você também deveria eliminar se quiser tornar sua vida mais leve: pare de se vitimizar. Vitimização é como carregar uma âncora que te impede de avançar. Se vitimizar é quando você enfrenta um problema e fica se lamentando, pensando: olha como eu sou coitado, isso sempre acontece comigo. Muitas situações podem realmente fazer de você uma vítima, mas eu estou falando da atitude de vitimização contínua. Isso te faz ficar preso no problema. O contrário disso é a autorresponsabilidade. Aceitar o problema, passar pelo período de frustração, mas em algum momento partir para resolver, se movimentar, sair daquele ponto. A ação é o antídoto para a vitimização. Fazer dos limões uma limonada é uma escolha que pode tornar uma pessoa mais leve, independentemente dos problemas que surgirem. Terceira atitude que atrapalha você de ser uma pessoa leve: ser autocentrado demais. A leveza começa quando aprendemos a olhar além de nós mesmos. Quando você só enxerga seus próprios problemas e questões, fica difícil relativizar e ver além. Ao treinar olhar para fora, você amplia sua visão de mundo e relativiza o que está vivendo. Isso ajuda a levar a vida com mais leveza. A leveza também nasce da empatia, de aprender a carregar o fardo de alguém enquanto solta um pouco o seu próprio fardo. Quando ajudamos o outro, a vida se torna mais leve para ambos. Quarta atitude a eliminar: fazer fofoca ou julgar as pessoas. A fofoca é como uma corrente que te prende em um ciclo de negatividade. E aqui também vale o contrário, se você ouve fofocas ou julgamentos. A história das 3 peneiras de Sócrates ilustra bem isso. Se o que você vai contar não é verdadeiro, bom ou útil, não vale a pena compartilhar. Isso evita carregar um peso desnecessário na sua vida. Julgar os outros é como segurar uma pedra que só vai te machucar. Quinto aspecto: querer controlar tudo. O controle absoluto é uma ilusão que pesa na alma. Quando você tenta controlar todas as coisas, isso vai pesar na sua vida e trazer ansiedade e frustração. Analise o que depende de você e pratique a aceitação com aquilo que não depende. A aceitação é o caminho para a paz. Sexta atitude: não aceitar erros seus ou de outras pessoas. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Ser rancoroso ou muito crítico te prende em erros passados. A ideia é não ficar remoendo esses erros, mas superá-los. A aceitação dos erros é uma ponte para o crescimento. Cada passo que você dá na direção da compaixão com você mesmo é um passo rumo à liberdade.
2 coisas essenciais para construir uma vida leve: treinar sua postura e praticar a gratidão. Gratidão é o alicerce de uma vida leve. Treinar a postura é estar inteiro em cada situação, sair do piloto automático e saborear cada momento. A gratidão, por sua vez, é ser agradecido pelas coisas boas da vida, das mais simples às mais grandiosas. Isso muda sua atitude de vitimização para autorresponsabilidade e te ajuda a enxergar as coisas como oportunidades. Isso vai te ajudar, dia após dia, a ser uma pessoa mais leve. Cada novo passo que você der, pode ter certeza de que você não está sozinho. Antes de você estar interessado na sua melhoria, saiba que Deus é o mais interessado nela. Tanto que, talvez, você não entenda agora, mas muitas coisas que você viveu te trouxeram até esse momento. E muitas delas te ensinaram a ser mais forte, mais resiliente e mais paciente, tanto com você mesmo quanto com os outros. Que tal colocar em prática tudo isso que você já sabe? Cada mudança começa com uma decisão. Não perca tempo, comece hoje mesmo. Escreva aqui nos comentários: eu serei mais leve. Errar é humano e carregar o peso do perfeccionismo só nos impede de avançar. Quando aprendemos a perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, liberamos esse peso, abrimos espaço para a cura e o crescimento. É claro, não use isso como desculpa para sair errando e sempre procure estar em dia com o perdão de Deus e em paz com sua consciência. Mas entenda que isso é um processo diário. A perfeição não é um objetivo, a paz é. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Ele te guia, te fortalece e te ajuda a se tornar uma pessoa mais leve, mais em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Que essa reflexão seja um lembrete de que você não está sozinho e que há sempre uma maneira de viver com mais leveza e alegria.